Então, vamos lá. A gente vai trabalhar aqui as propriedades, depois a gente vai ver a racionalização, que é tirar a raiz do denominador, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, aqui, a gente pode, se a gente estiver separado, a gente pode juntar, se estiver junto, a gente pode separar, dependendo da nossa necessidade, tá? Então, um exemplo, né? Raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 2, né? Então, aqui, mesmo índice, se é o mesmo índice, então eu posso juntar. Então, vai ficar raiz quadrada de 8 vezes 2, raiz quadrada de 16, 4. Bom dia, Guilherme. Então, vamos lá. Posso juntar também, né? Um exemplo. Posso separar, na verdade, né? Então, raiz quadrada de 50. Vamos lá. Raiz quadrada de 25 vezes 2. Raiz quadrada de 25, vou separar. Vezes raiz de 2. Raiz de 25, 5. Raiz de 2. Raiz de 2. Então, vamos lá. Então, tanto faz eu separar quanto eu juntar, depende do que eu estou precisando. Isso também serve na divisão, tá? Então, um exemplo. Raiz cúbica de 81 sobre raiz cúbica de 3. Então, aqui, ó, posso juntar então, raiz cúbica de 81 dividido por 3, que dá 27. Então, raiz cúbica de 27. E a raiz cúbica de 27 é 3, né? Pois 3 ao cubo igual a 27. Tá? Então, vamos lá. Posso separar também. Então, um exemplo. Raiz quadrada de 1 sobre 16. A gente pode separar. Então, raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 1, 1. Raiz quadrada de 16, 4. Então, 1/4. Tá? Então, posso
separar como juntar, né? Como eu fiz aqui em cima, ou separar. Conforme a gente vai fazendo exercício, nosso olhar vai pegando. Por isso a importância de realizar os exercícios, tá? Então, aqui. Agora, tem um exemplo aqui. Raiz quadrada de raiz cúbica de 64. Então, eu posso multiplicar os índices. Vou fazer 2 vezes 3, 64. Então, fica 64, 2 elevado a 6, 2 vezes 3, 6. Aqui são iguais, eu elimino, então fica 2, tá? Um exemplo aí. Outra coisa que outra propriedade que a gente tem. Então, aqui, ó. Expoente fracionário. Tá? O que a gente sabe de de expoente fracionário? Tá? A gente pode transformar ele em raiz, em que o numerador é o numerador vai virar o expoente e o denominador vira o índice da raiz. Então, um exemplo, né? 8 elevado a 1/3. Então, vai ficar raiz cúbica de 3, porque o denominador virou o índice e o numerador virou o 1. 8 elevado a 1 é 8. Raiz cúbica de 8 é 2. Né? Então, 2 ao cubo é igual a 8. Tá? Aí, se eu tivesse assim, vamos lá, deixa eu pegar um exemplo aqui. Raiz quadrada. Então, vamos lá. De 64, vai. Raiz quadrada de 64 é 8, né? Mas vou dar um exemplo com esse número para a gente ver como poderia ficar. Então, 64, ó, 2 elevado a 6, né? Então, eu posso fazer 2 elevado a 6, né? Vamos supor que não daria exato.
Aqui o índice é 2, então fica 2, numerador, denominador. 6 dividido por 2, 3. 2 ao cubo, 8. Tá? Vamos pegar... Vou fazer agora a racionalização, que é tirar o denominador, a raiz do denominador. Posso ir para o próximo? Posso continuar? Espera um pouquinho. Professora. Vamos lá. Depois eu volto aqui. Então, vamos lá. Ai. Racionalização. É o processo de tirar a raiz do denominador. Tá? Então, exemplo. 3 sobre raiz de 2. Então, aqui, ó. Raiz de 2 está aí no denominador, a gente tem que tirar, tá? Quando ele está aqui, tem dois casos, tá? Vou até mostrar, já deixar aqui para vocês entenderem mais ou menos. Aqui tem um outro caso que é assim, o exemplo. 3 sobre raiz de 2 mais 1. Tá? Tem esse caso, esses dois casos aqui. Nesse segundo caso, a gente tem que fazer um processo um pouquinho maior, não é tão simples quanto no primeiro caso aqui, desculpa, raiz de 2, tá? Aqui, quando tem só a parte simples, né? A gente é só multiplicar por 1, mas o 1 não em forma do número 1, literalmente. Ele está em outra forma. Há um jeito de eu escrever 1, 10 dividido por 10. É 1. Qualquer número dividido por ele mesmo vai dar 1, tá? Aqui, nesse caso, a gente vai pegar esse raiz de 2. Então, a gente vai multiplicar por raiz de 2 sobre raiz de 2. Porque qualquer número, raiz de qualquer número multiplicada por ela mesmo, o resultado vai ser o próprio número. Então, exemplo, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2, vai ficar 2 vezes 2, 4. Raiz de 4, 2. Sempre vai dar o número que está aqui dentro. Então, se eu pego aqui, ó, A vezes raiz de A, qualquer que seja o número, fica A ao quadrado. Então, eu posso eliminar aqui, fica A. Então, sempre que eu multiplico uma raiz quadrada por ela mesmo, sempre vai dar o número que está lá dentro, tá? Então, aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. 3 raiz de 2. Tá? Então, aqui, outro exemplo. 6 sobre, vamos pegar aqui, raiz de 3. Então, você vai colocar aqui, ó, vezes raiz de 3 sobre raiz de 3. Então, vai dar 6 raiz de 3
sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Aqui a gente consegue dividir. 6 dividido por 3, 2, vai dar 2 raiz de 3. Tá? Outro caso. Vamos lá. 4 raiz de 2 dividido por raiz de 8. Então, vai ficar 4 raiz de 2 sobre raiz de 8, né? E vou multiplicar aqui por raiz de 8 sobre raiz de 8. Tá? Então, aqui a gente deixa sempre assim em evidência 4 raiz de 2 vezes raiz de 8 sobre 8. Tá? Como está multiplicando, eu posso, 4 e 8 dá para simplificar por 4. Então, eu vou dividir aqui por 4. 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Vezes, aqui como o mesmo índice, 2 vezes 8, olha, 16. Então, raiz de 16 vai ficar 4 sobre 2, e aqui acabou saindo 2. Tá? Tá? Vamos supor que eu vou pegar o outro aqui, né? 10 raiz de 3 sobre raiz de 2. Então, vou multiplicar aqui por raiz de 2 sobre raiz de 2. Então, 10 raiz de 3 vezes raiz de 2, dividido raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. 10 dividido por 2, 5. 3 vezes 2, 6. 5 raiz de 6, tá? Então, tem vários casos aí que pode fazer, tá? Agora, eu vou para esse caso aqui, tá? Que eu tenho mais, certo? Aqui, mais. Para a gente pegar isso daqui, a gente tem que lembrar do seguinte, tá? Vamos lá relembrar. Por exemplo, A mais B vezes A menos B. Lembra que é o produto da soma pela diferença? Então, a gente faz o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Sempre vai ser isso daqui, certo? Tá? Então, o que que a gente vai fazer? Para a gente conseguir eliminar essa raiz aqui, eu tenho que elevar ela ao quadrado. Para eu elevar ela ao quadrado, que eu não fique com vários números, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou transformar ele aqui, esse aqui, ó, que é raiz de 2 mais 1, tá? Aqui, raiz de 2 mais 1, eu vou transformar ele num produto da soma pela diferença, tá? E para eu transformar ele no produto da soma pela diferença, se aqui é até mais, eu vou multiplicar com ele menos. Então, o que que eu vou fazer?
Então, eu vou multiplicar. Então, aqui embaixo vai ter que ficar raiz de 2 menos 1, porque aí eu vou ter um produto da soma pela diferença. Então, onde que eu vou pegar isso? Para virar 1, tem que multiplicar pela mesma coisa. Então, aqui em cima vai ser raiz de 2 menos 1. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai deixar aqui em cima em evidência, tá? Então, vai ficar 3. Deixa eu ver aqui. 3 vezes, deixa aqui, raiz de 2 menos 1. Pode ser que eu multiplique isso lá no final, tá? Sobre, ó, raiz de 2 mais 1 vezes raiz de 2 menos 1 é o primeiro ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. Tá? Então, eu vou deixar aqui 3 vezes raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2 ao quadrado é o próprio 2, 1 ao quadrado é 1, e 2 menos 1, 1. Então, acabou ficando 3 vezes raiz de 2 menos 1. Posso deixar ele aqui sim, tá? Se houver necessidade, a gente faz o produto notável, a distribuição. Então, vamos lá. Então, se eu tenho aqui 2 sobre raiz de 5, vamos pensar aqui. Então, deixa eu ver aqui. Vou colocar raiz de 8 mais, eu vou colocar menos 2. Então, aquilo que eu falei, eu vou multiplicar. Então, aqui, se aqui é menos, para eu eliminar essa raiz, eu tenho que ter um produto da soma pela diferença. Se eu já tenho a diferença, eu vou ter a soma, tá? Então, raiz de 8 mais 2, tá? Então, aqui é menos, e aqui, então, vai ser mais. Então, aqui em cima também vai ter que ser raiz de 8 mais 2, tá? Então, aqui em cima a gente deixa em evidência, então vai ficar 2 vezes raiz de 8 mais 2, dividido por o primeiro ao quadrado, raiz de 8 ao quadrado, menos 2 ao quadrado. Então, aqui a gente deixa 2 vezes raiz de 8 mais 2, dividido, raiz de 8 ao quadrado, 8, 2 ao quadrado, 4. Então, vai ficar aqui 2 vezes raiz de 8 mais 2 sobre 8 menos 4, 4. Aqui não dá para dividir, mas dá para eu simplificar por 2. 2 dividido por 2 é 1, vezes... Ou não precisa nem colocar o 1, tá? Então, a gente deixa aqui. Raiz de 8 mais 2. E 4 dividido por 2, 2. Tá? Eu não posso cortar esse com esse por causa do positivo.
Pessoal, deu para entender como faz nesses casos? Sim, Pro. Outro exemplo que eu vou dar aqui, Sim, Pro. um exemplo, eu tenho 2 raiz. Vou pegar aqui, raiz cúbica de 9 mais 3 aqui 3 raiz cúbica não, peraí, deixa eu montar aqui certinho. Deixa eu ver aqui. Vai. 2 raiz de 32 mais 3 raiz 128. Opa. 128, tá? Então, aqui a gente vai decompor o 32. Quando a gente decompõe, eu não vou decompor aqui, dá 2 elevado a 5. E o 128 vai ser 2 elevado... Eu vou decompor aqui para mostrar uma coisa. Então, 32 vai ficar assim. 2 que dá 16, 2 que dá 8, 2 que dá 4, 2 que dá 2, 2 que dá 1. Então, aqui fica, saiu, e aqui o 2. Então, tá aqui 2 vezes 2, 4, raiz de 2, né? Então, aqui vai ficar 2 vezes 4, raiz de 2. Agora, o 28 eu não vou fazer dessa maneira, eu vou fazer da seguinte maneira que a gente já aprendeu lá nas propriedades. Então, vai ficar mais 3 vezes 128, eu sei que é 64 vezes 2. Lembra que eu posso separar? Então, raiz de 64 vezes raiz de 2. 64 é 8, então aqui vai dar 8 vezes raiz de 2. Aqui, 2 vezes 4 vai 8 raiz de 2. Mais 3 vezes 8 raiz de 2. Aqui vai ficar 8 raiz de 2 mais 3 vezes 8, 24 raiz de 2. E aqui eu consegui deixar o raiz de 2. O raiz de 2 aqui, nesse caso, é o que eu tenho em evidência, né? Tenho igual em todos. Deixo aqui em evidência, vezes o que sobrou. Sobrou 8 mais
24. E 8 mais 24 é 32, então vai ficar 32 raiz de 2. Certo? Vou fazer. Tudo bem aí, pessoal? Vou fazer a chamada agora. Beatriz. Beatriz. Presente. Desculpa, não tinha escutado. Caio. Presente. Eduardo. Presente. Eric. Fernando. No chat. Gabriel. Giovana Barbosa. Presente. Giovana Curto. No chat. Guilherme Ribeiro. Presente. Guilherme Rodrigues. No chat. Gustavo Arthur. No chat. Iago. Presente. Isadora. Presente. Júlia. Presente. Laís. Presente. Larissa. No chat. Lucas. Presente, professora. Mariane. Mateus. Maíra. No chat. Melissa. Presente, pro. Murilo. Nicole. Pedro. Priscila. Stephanie. Vicente. Presente. Breno. Jade, desculpa. Presente. O Breno respondeu, né, Breno? Não, Breno não. Guilherme. Presente. Então, agora vocês ficam aí para fazer os exercícios. Muito obrigado pela aula de hoje. Fiquem com Deus. E até a nossa aula de amanhã. Até, pro.